gente olha o IFIX no geral, é o que você falou, ele é uma cesta de diversos ativos, de diferentes características e tudo mais. Uhum. E aí eu peguei aqui desde 2017 a quebra por logística, shopping, papel e tudo mais. E a gente entrou mais no de shopping, de logística, que curiosamente são os dois melhores colocados desde 2017. Então, logística lá em primeiro, acho que até muito por conta da pandemia, né? Teve esse boom do e-commerce, se demandaram muito galpões logísticos próximos das grandes cidades, enfim. Aí raios, né? Sei lá que raios que vocês estão falando. Raios 5, 10, 30. E aí, o último colocado aqui nessa listinha é o IFIX Tijolo Lages. Mas isso zero surpresa, porque esse foi o setor que foi pego pela pandemia e pelo fenômeno do home office, que é uma soma de pandemia com internet, mundo apps e a facilidade de disponibilização das pessoas no trabalho distribuído, digamos assim. Essa é a revolução dos nossos tempos. Então, houve uma forte reprecificação de ativos corporativos, teve uma crise muito relevante, que foi durante as pandemias, porque o que aconteceu? As lajes pararam de... Bom, teve contratos, depende dos contratos, mas havia um problema de rendas relevantes e de desocupações. Agora, eu quero dizer que esse é um excelente momento para fazer compras em renda desse tipo, porque, por exemplo, regiões como a Faria Lima, hoje a vacância é 5%. Ou seja, já é a situação pré-pandemia. Tem outras regiões ainda um pouco aquém. A Alphaville aqui é uma delas. Outras regiões um pouco menos fora do eixo consensual. A Paulista está muito perto da situação da Faria Lima. Nós mesmos fizemos um retrofit num prédio que tinha 0% de ocupação e hoje tem 100% de ocupação. 0% de ocupação? Não, era o que a gente pegou o prédio e fez um retrofit inteirinho nele, de cima a baixo. Uhum. Então, é o Bravo Paulista na Alameda Santos. Completamente vago. Aí a gente vago depois do retrofit. A gente retrofitou e nesse tempo pós-pandemia. Caraca! Então, só que, de novo, tem que saber o que está fazendo. O rapaz que toca o veículo é competente, entende da dinâmica dos ocupadores de lajes corporativas e, em específico, na Paulista. Os espaços têm que ser menores, eles têm que ser mais modulares. Os escritórios passaram a ser... Você não vende a laje, você não aluga a laje, você aluga a laje mobiliada, é plug and play, tem área de lazer embaixo com qualidade de serviços. Aí você faz a coisa certa, de novo, mas é porque ele entende do tipo de empresa que ocupa aquele tipo de prédio. Não que ele entende de prédio, que ele entende de tijolo, de janela. Ele entende que para as empresas hoje em dia é crítico que tenha um ambiente que faça com que as pessoas queiram ir para o trabalho, porque elas têm a opção de trabalhar de casa e as empresas querem ter locais onde elas agregam as pessoas e elas precisam do espaço físico que ajude nisso. Então tem que ter comida de qualidade embaixo, não só uma opção, talvez 2 opções, tem que ser acesso bom, tem que ter segurança é um elemento essencial, os espaços, que nem eu disse, tem que ser modulares, as pessoas não querem mais perder tanto tempo escolhendo móveis, porque quem ocupa esse tipo de prédio, muitos são startups, então elas querem receber o capital do business plan e começar a operar muito rapidamente, então as mesas mais ou menos já estão postas com os ambientes, compartilham alguns espaços sociais em comum. De novo, tudo isso só é possível porque você entende da atividade de quem ocupa o imóvel. Então, uma longa história para dizer que Lajes, que é um nome que eu nem gosto tanto para o que eles chamam de commercial real estate nos Estados Unidos, é um pedaço do commercial real estate, que a gente chama, eu prefiro de corporativo, renda corporativa, eu acho que é um ativo de alta qualidade e é um ativo que deveria fazer parte do portfólio de todo mundo, e a correção desse tipo de ativo já ocorreu, já passou e já se recuperou. Legal, então, até falando um pouquinho, né, porque com a gente, como falou, que logística tem diferente, quando a gente entra aqui por corporativo é diferente também, principalmente por conta que você tem lá na Faria Lima, que talvez seja um lugar no Brasil mais demandado para esse segmento corporativo, e aí você tem outros lugares. Você acha que existem oportunidades hoje, falando aqui dessas localizações, nos mais diversos lugares, ou não? A Faria Lima passou o bonde, tu não pegou porque você estava com medo de que todo mundo fosse trabalhar para sempre em casa.
Eu acho que não tem tantas oportunidades ali. Iria mais para os lugares que estão um Não, pouco acho que esquecidos, houve um vai. fenômeno de, por eles falam assim, de upgrading, porque as empresas aproveitaram o momento de vacância relevante, então os aluguéis baixaram um pouco. E aí, consequentemente, as pessoas falaram, bom, já que é para alugar um pouco, eu vou mudar para um escritório melhor. Então, essa recuperação veio mais através das regiões ditas AAA, né? AAA. Mas eu acho que essa oportunidade é ampla. Com desenvolvimentos dos diversos níveis. Contanto que, de novo, o gestor... se eu olharia um fundo, eu olharia o nível de diversificação, a qualidade dos ativos dentro dele, a longevidade do veículo também, porque é importante. Esse fundo existe há bastante tempo, porque ali sim... E o tamanho também é importante. A longevidade e o tamanho dizem muito da qualidade da equipe. Porque quem administra esse fundo entende de verdade desse tipo de imóvel. Porque, no fundo, você precisa que alguém entenda de, por exemplo, prédios de escritórios. Porque a Vila Olímpia tem diversos tipos de qualidade de edifício. Você precisa entender da Vila Olímpia direito e dos tipos de edifícios ali dentro. Não é todo mundo que está no prédio da XP. Uhum. A maioria dos prédios da Vila Olímpia não é padrão da XP. E você precisa entender a dinâmica disso. Então, quando você está comprando um fundo imobiliário, você está comprando, lembrando que você está comprando sim gestão ativa. Então, por consequência, você tem que prestar atenção nas pessoas que administram esse veículo, o tempo que eles estão lá dentro, o tamanho do veículo também, para saber da capacidade até de pagar as pessoas direito. Uhum. E de ter diversificação na carteira também. Enfim, são algumas das variáveis. Depois eu sempre prestaria atenção no custo, sempre. Porque... Taxa de administração mesmo? Sim, com certeza. Veja bem, só para no limite, os fundos ativos que cobram 2% e 20% de performance, esse é o limite, né? Porque dificilmente realmente existe hoje. Mas você tem que pensar o seguinte, esses 2%, esquece a taxa de performance, vamos colocar de lado assim, porque se tiver performance, né? Porque para começar, você vai ter que pagar 2%. Se você conseguir, em qualquer investimento, conseguir mais do que 10% ao ano, você está indo muito bem. Não importa se a Selic está 13,50. Todo mundo que investe dinheiro no mundo, e no Brasil especialmente, sabe que ganhar mais de 10% é suadouro, é difícil. Você precisa saber o que você está fazendo. Então não é moleza. Quando as pessoas falam, não, vou fazer 18, isso tudo está falando. Na hora da entrega, eu não conheço tantos. Mas tá bom, fazer mais do que... Agora você pensa o seguinte, para fazer 10, só que 2 já vai para o gestor. Já é custo da administração ou do administrador e também do quem te distribuiu aquele fundo, porque ele está dividindo entre o administrador e o teu agente autônomo, que muito independentemente diz para você que esse aqui é um fundo que tem todo sentido para você. Não é isso? E aí, além do mais, se ele fizer a performance, além do mais, vai ficar com 20% em cima disso. Isso é muito caro, é muito caro. Eu não estou dizendo que não tem gente que merece isso, mas precisa ser do balacobaco. Uhum. E não tem tanta gente do balacobaco. Não dá para entregar só 10 para ser merecedor disso. Não dá. Não dá para entregar só 10. Mas no mercado de fundo imobiliário tem 2,20? Não. É que eu falei, não tem. Não Obviamente tem. que não tem. E a grande virtude dos mundos de fundos imobiliários que são fundos, por serem listados, são importantemente mais baratos. São todas as taxas de administração abaixo de 1%. Justamente a gente volta no começo do episódio, todo barulho, todo escrutínio que a indústria de fundo imobiliário passa diariamente. Ninguém é maluco de colocar um 2,20 no fundo imobiliário, porque a porrada vem de todos os lados. Só um ponto para complementar essa questão de fundos de escritório, lajes ou corporativos que a gente vinha colocando, nessa recuperação. A recuperação, quando você vem num setor desse, às vezes as pessoas acham que é do dia para a noite. Que você tá lá com a vacância na região em 30% e, de repente, em um ano, você enxugou essa vacância e veio para 10%. As coisas não funcionam assim, ainda mais por tudo que o Paulo colocou, desse momento que a gente vive, né, de mudança estrutural na minha leitura. Estrutural no setor pós-pandemia, né? Porque você trouxe o elemento, né, do trabalho híbrido com mais força, né? Mas pegue os dados de ocupação do mercado de escritório de São Paulo nos últimos 3 ou 4 trimestres. É enxugamento de vacância, né, na veia. E não só de Faria Lima, porque às vezes a gente usa a Faria Lima como exemplo para mostrar, olha, região
pujante, como a recuperação é rápida. Aí, do outro lado, o argumento que as pessoas colocam, Paulo, mas vocês só falam de Faria Lima. Tá bom, então vamos pegar uma região que até um pouco tempo atrás era só porrada que ela tomava, que era Chucre e Zaidan. Ninguém queria ter ativo nenhum na Chucre e Zaidan. E ela vem ali, não é uma recuperação fantástica, saltando aos olhos, mas pegue os dados de ocupação de escritórios de alto padrão na Chucre e Zaidan nos últimos 3 ou 4 trimestres. É enxugamento de vacância na veia. Não, e pode ter absoluta certeza que a direção da Chucre e Zaidan é ultra positiva. Eu seria comprador de comprar e segurar Chucre e Zaidan. Ela vai acontecer. A qualidade do empreendimento urbanístico, a qualidade dos empreendimentos individuais, a localização, ela sofre sem dúvida nenhuma com os gargalos de transporte que a gente conhece. E é um pouco, acho que está refletido nessa vacância versus a Faria Lima. Mas sem dúvida nenhuma, um ativo de altíssima qualidade. Quer saber outro, menos óbvio talvez, é a Vila Leopoldina. Eu não sei se as pessoas todas deveriam ir visitar o empreendimento que a Brookfield fez lá para a WPP, que é um negócio absolutamente fabuloso. É um campus mais pro horizontal do que pro vertical, acho que tem 3, 4 andares. Tem um quê de armazém, porque toda aquela região é de armazéns, apesar de que eles construíram do zero. As lajes são enormes, assim, dá para você colocar empresas inteiras numa horizontal, assim, e a WPP está querendo... acho que o projeto original era ser tudo WPP, agora eles vão... É uma parte... Eu adoraria levar Rio Bravo para lá, mas é muita areia para o nosso caminhão. Um pouquinho grande o tamanho da laje, ainda não precisa disso tudo. Mas é emblemático da direção de diversidade do desenvolvimento imobiliário corporativo que São Paulo quer e precisa. As pessoas não querem todas um escritório vertical espelhado na Faria Lima. E tem muita empresa criativa que quer um espaço, por exemplo, onde as empresas possam coexistir. Então, elas compartilham espaços que são só delas com espaços de terceiros, querem mais horizontalidade, querem mais transparência, querem locais, inclusive, onde o comércio seja diferente daquele óbvio da Faria Lima. E cansa também Faria Lima. Que você não precise gastar 30 minutos para sair do estacionamento do prédio. Que você não precisa 30 minutos para sair do estacionamento de alguns prédios. Ou que ali. você não precise gastar R$100 para almoçar. Nossa, sim. Ou no estacionamento durante 2 horas. Você deixou o carro ali no estacionamento do prédio 3 horinhas, R$100. Eu falo que é o melhor aluguel do Brasil por metro quadrado, é o estacionamento da Faria Lima. Não tem, é imbatível. É imbatível, cara. É imbatível.